Convido os irmãos que abram as suas Bíblias no primeiro livro da nossa Bíblia, Gênesis, capítulo 32, dos versos 22 até o 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir sem me não abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Palavra de Deus em Gênesis 32, de 22 a 32. Oremos. Pai, somos gratos pela Tua palavra, somos gratos por Teu Filho Jesus Cristo, somos gratos porque a Sua palavra foi exposta e necessitamos do Teu Espírito Santo para que possamos ser iluminados para entender a Tua palavra e colocá-la em prática. Nós te pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pregar sobre Jacó é muito fácil, porque a gente já sabe que o nome de Jacó é enganador, traiçoeiro, é aquele que quer se dar bem sem se importar o que vai acontecer à frente. Ganhar a qualquer custo às vezes tem um preço muito alto. O jornal inglês The Sun resolveu fazer uma lista das 5 maiores trapaças da história do esporte. Tivemos a Copa do Mundo e tivemos uma novidade na Copa do Mundo: o árbitro de vídeo, que aqueles times que iam ser prejudicados acabaram sendo beneficiados com justiça, porque o árbitro de vídeo viu que o árbitro ali no momento errou em algumas circunstâncias. Mas esse jornal The Sun, ele resolveu fazer uma lista de 10 maiores trapaças do esporte, mas eu só marquei 5 dessas trapaças. E a quinta trapaça que eu escolhi foi essa, foi pelo Flávio Briatore, o chefão da equipe Renault da Fórmula 1. Ele, em 2008, no Grande Prêmio de Singapura, ele, através do contato, falou com o Nelson Piquet para ele bater o carro num veículo que estava à frente, no outro carro automobilístico, e aí os dois sairiam e Fernando Alonso seria o campeão. Trapaça. Descobriram, tanto o Nelson Piquet, através do pai do Nelson Piquet, acabou entregando o que havia acontecido. Em quarto lugar, Boris Onischenko, o atleta russo do pentatlo, fez uma trapaça inacreditável nos Jogos Olímpicos de Montreal de 76. Em 76, esse atleta ele foi desclassificado por esconder um dispositivo na sua espada de esgrima, e toda vez que ele tocava em alguém, ele apertava o botão, alguém apertava esse botão e era marcado ponto para ele. Trapaça, querendo se dar bem. Terceiro lugar, a seleção espanhola paralímpica, ela foi campeã em Sydney em 2000, na Olimpíadas de Sydney. No entanto, foi descoberto que 10 atletas não tinham nenhuma deficiência mental. Entraram com processo, foi punida e tomaram a medalha. Segundo lugar, e essa é muito interessante, Fred Lois, diante de milhares de torcedores compatriotas nos Jogos de St. Louis em 1904, esse corredor americano foi o primeiro atleta a cruzar a linha de chegada. Era uma corrida de 16 quilômetros. Só que 8 quilômetros ele foi de carro, porque ele sentiu uma cãibra, pegou um táxi e andou até aí, passou a cãibra. Ele desceu, logicamente, ele chegou em primeiro lugar. E em primeiro lugar que eu escolhi, eu achei também muito interessante, Sérgio Efika Mutsonig,
os irmãos gêmeos sul-africanos, eles se revezaram na ultramaratona de 89 quilômetros, em Conrads, no ano de 1999. Enquanto um largou, o outro o esperava em um banheiro, onde eles faziam suas necessidades nessa grande maratona. E quando um entra no banheiro, pega um dispositivo, o outro, são gêmeos, saiu. Mas é interessante que eles chegaram em nono. Com toda a trapaça, eles chegaram em nono. Não souberam nem trapacear. Chegaram em nono. O que leva uma pessoa a ser enganador? O que leva uma pessoa a trapacear, a se dar bem? Eu lembro que o esporte vôlei, há muito tempo atrás, quando eu ainda brincava de vôlei, os próprios jogadores, eles se acusavam quando eles subiam no bloqueio e a bola encostasse na ponta do seu dedo, ele levantava a mão e falava: tocou, realmente, eu errei. Eu tentei bloquear, o ponto é do meu adversário. Hoje não, preciso de uma câmera na linha para saber quem é o honesto da situação. E assim vai. No tênis precisa ter uma câmera para denunciar, e assim há o grande, que chama-se grande desafio. Você desafia aquela bola, se foi dentro, se foi fora, e assim por diante. Mas como é difícil conviver com pessoas que querem se dar bem trapaceando. Como é complicado conviver e suportar pessoas que são enganadoras e querem trapacear de qualquer jeito. E Jacó é um desses. Jacó é um desses casos que, com certeza, se estiver no nosso meio, no nosso cotidiano, a gente teria muitas dificuldades de viver com pessoas como Jacó. Nós teríamos muitas dificuldades em acreditar em alguma palavra que essa pessoa fale ou viesse a falar. Como é difícil lidar e conviver com pessoas trapaceiras, enganadoras, pessoas que só querem se dar bem e fazer de tudo sem pensar nas consequências, e muito menos se alguém vai sair prejudicado ou não. Mas nós aprendemos algumas lições sobre pessoas dessa forma e dessa índole, que aos nossos olhos não tem jeito. A melhor coisa para essa pessoa é ficar longe de nós. Esse é o nosso pensamento. Porque nós somos pecadores e a gente quer essas pessoas longe. Nem o evangelho eu quero pregar para uma pessoa dessa, porque ele não merece ouvir desse bondoso e maravilhoso Deus que morreu na cruz do Calvário. E nós estamos enganados. E nesse texto que a gente leu, a gente vai ver essa pessoa que quer se dar bem, esse trapaceador, tendo uma vida mudada, uma vida moldada, uma vida transformada, uma vida renovada, uma nova criatura. Esse nosso irmão Jacó começa a mudar nesse texto. E o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para os irmãos está no verso 22 até o verso 25. E o primeiro ponto é Jacó e sua luta incansável. Verso 22 vai dizer assim: levantou-se naquela mesma noite. Que noite? Tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o valo do Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem. Que homem? Até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E a primeira luta incansável de Jacó não é com esse homem. A primeira luta incansável de Jacó não é com essa pessoa que aparece, mas a primeira luta de Jacó é com a sua consciência. Ele vai lutar com a sua consciência em primeiro lugar, antes de ter esse debate, essa luta com esse homem. Por que lutar com a sua consciência? Jacó não estava com a sua consciência tranquila. Jacó não havia agido de forma honesta há tempos atrás com seu irmão Esaú. Por isso que ele teve que fugir, para não ser morto. Na sua fuga, depois de ter mentido para seu pai, ter se passado por Esaú para ser abençoado, ter beijado seu pai, tendo chegado a certo lugar. Volte a sua Bíblia no capítulo 28. No capítulo 28, dos versos 10. Vamos ver um pouquinho sobre a vida desse servo do Senhor. Capítulo 28, verso 10, vai dizer assim, depois que, capítulo 28, começa a fuga de Jacó, aí do verso 10 ele tem a visão da escada, 28, 10 a 17 vai dizer assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou:
Eis, pois, postam na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então Jacó, ele fugindo de Esaú, ele chega nesse local, em Berseba. Jacó de Berseba, ele segue para Harã, chega nesse lugar, ele pega uma pedra, faz de travesseiro, e ali ele tira uma soneca, vai nanar um pouquinho, consciência pesada. E nessa fuga ele tem esse sonho, anjo subindo e descendo, o Senhor está ali, fala com ele. Aí é interessante que no verso 13 ele vai dizer assim: perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Eu sou o Senhor, pai do seu avô. Eu sou o Senhor do seu avô. Eu sou o Senhor de Isaque, teu pai, mas ainda não é o Senhor de Jacó. Existe um bordão que a gente ora: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus meu. Mas aqui não dá para orar com Deus de Jacó, porque ainda não é Deus de Jacó. É Deus de Abraão, Deus de Isaque, mas não é Deus de Jacó. Jacó ainda não tem esse Deus em sua mão, em sua mente, e Deus ainda não o chamou, Deus ainda não o transformou. Então não dá para a gente usar esse bordão na nossa oração. E aí ele começa a falar: darei a terra e assim por diante, a tua descendência será como o pó da terra. E aí ele começa a mostrar para Jacó o que ia fazer com ele. E no verso 15 vai falar: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. E Jacó, ele desperta e vai falar: o Senhor estava aqui e eu não sabia. O Senhor estava ao meu lado e eu não dei valor. O Senhor estava falando comigo através de sonho e eu não ouvi, ou não percebi, ou não atendi ao Senhor. Esse é Jacó. Mas é interessante que ele vai caminhando, e o texto vai falar sobre essa proximidade de Deus com Jacó. E Jacó, depois disso, ele faz um voto. Olha o verso 18. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, ao verso 20, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Não parece uma coisa meio trocando favores, uma coisa condicionada? Olha, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me ajudar, se o Senhor fizer isso comigo, se eu me der bem, aí o Senhor será meu Deus. E mais, não só será meu Deus, que tudo que eu ganhar eu vou dar o dízimo. Parece uma coisa condicionada. Se o Senhor me der, eu troco. É uma troca. Peraí, Deus não é Deus de troca. E Deus já havia prometido no verso 15: eu não te desampararei, eu não te deixarei, eu irei contigo até o fim, eu andarei contigo, eu batalharei com você, porque eu tenho um plano sobre a sua vida. Eu tenho um plano com você. Já havia prometido no verso 15. E no verso 20 ele faz esse voto condicionado para ser bem abençoado. Uma troca, malícia, enganador. Eu vou enganar Deus? Será que eu consigo enganar esse Deus? Será que eu vou me dar bem? Mas com Deus não existe troca. Com Deus existe disposição. Existe comprometimento. Existe comunhão. É isso que existe com Deus. Nada de troca, nada de condição. O Senhor é aquele que conhece a nossa mente. Por isso que eu digo que Jacó, a primeira luta dele é com a sua consciência.
uma consciência pesada, intranquila, uma consciência que a todo momento está cobrando alguma coisa. Quando a gente faz alguma coisa errada, nossa consciência não fica martelando? Fica. Quando a gente pensa em fazer errado, nossa consciência já está martelando, porque o Espírito Santo nos incomoda, mas mesmo assim nós damos um passo e fazemos aquilo que não é certo. Agora ele está à procura de uma reconciliação com o seu irmão Esaú. Então ele envia o quê? Mensageiros. Continuando o texto, ele vai enviar mensageiros ao encontro de Esaú. E aí ele usa o quê? Algumas estratégias. Jacó é meio malandrão. Algumas estratégias, vou usar algumas estratégias. Será que estratégias funcionam com Deus também? A única estratégia que funciona com Deus é servi-lo de todo o coração. Veja o verso 4 do capítulo 32, do capítulo que a gente leu, o verso 4. Vamos ver quais foram essas estratégias que Jacó usou. Olha lá, o verso 4 do capítulo 32. E lhes ordenou quem? Os mensageiros dele. E lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Então essas estratégias dele é uma forma de tentar convencer o irmão e se dar bem com o irmão. Mas tem mais. Ele vai falar aqui, teu servo Jacó manda dizer isto. Peraí, tem alguma coisa errada. Teu servo Jacó? Mas o Senhor havia falado no capítulo 25, dos versos de 21 a 23, quando havia aquela briga dentro do ventre da mãe dos meninos, de Esaú e Jacó e Esaú, não sabia o que estava acontecendo, e o Senhor fala o quê? Olha, o mais velho servirá o mais novo. Quem vai ser servo é Esaú, não é Jacó. Mas o que ele fala aqui? Teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morrei em Labão, cuja companhia fiquei até agora. E tem mais, ele só não fala isso. Olha o verso 5: tenho bois, jumentos, rebanho, servos e servas, mando comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Ao meu senhor? Esaú não é senhor dele não, é o contrário. Mas ele usa estratégias, para ver se consegue iludir o seu irmão e se dar bem com o seu irmão. Quem tem que servir Jacó é Esaú, mas ele usa essas estratégias. Ele continua, olha o verso 3 do capítulo 32. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Quem é que não gosta de presente? Até as inimizades vão embora. Me coloca um carro ali na porta e me traga a chave. É seu. Você é meu melhor amigo. Antes era inimigo. Mas quem gosta de presente? Estratégia: eu sou o coitadinho, eu vou servir a você, Esaú. Mas quem tem que servir Jacó é Esaú. Eu tenho bois, jumentos, tenho tudo isso. Eu vou dar para o meu irmão, porque afinal de contas é meu irmão? Não. Olha, eu vou dar uns presentes para ele. Quem sabe eu não me dou bem com ele? Através do presente eu não consigo conquistar. E quantas vezes a gente não faz isso, dando presente para as pessoas, em vez de pedir perdão, que não custa nada? Peça perdão, é mais barato. Você não gasta um centavo. Você briga com a sua esposa, você compra um buquê de flores que custa R$100. Pede perdão. Você não gasta um centavo. Porque quando ela morrer, você vai comprar uma coroa. Aí você vai chorar sem pedir perdão. E a sua consciência vai ficar intranquila ainda. Mas Jacó, ele tem essa estratégia. Ele é trapaceador, ele é enganador, e ele quer se dar bem em todas as circunstâncias. Mas aí ele tem uma dificuldade. Quando os mensageiros que ele mandou ao encontro do seu querido irmão, e que daria presentes e mais, vem com notícia não muito agradável para ele. Vem com notícia que não era o que ele queria escutar. Olha o verso 6 do capítulo 32. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, mas ele vem de caminho para se encontrar contigo. E não vem só, vem com 400 homens. Eita, aí o bicho pegou. 400 homens? Aí, no verso 7, então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois e os camelos. A sua estratégia continua. Ele tem esse medo, ele fica apavorado, fica perturbado, porque o irmão já não está mais sozinho, está com 400 homens. E aí o que ele faz? Eu vou dividir o meu povo em 2 bandas. Se a primeira banda morrer, tem a segunda. O bicho é estrategista. Tem a segunda. Se o primeiro morrer, eu vou ficar na segunda. E é o que ele faz.
ele fica na segunda turma. Ele usa as estratégias. Então Jacó teve medo. E o que ele faz quando ele tem medo? Versos 9 até 12. E orou Jacó. E ele diz assim na sua oração: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela e te farei bem. Ele lembrou do verso 15 que a gente leu lá atrás no capítulo 30. Aí no verso 10, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Eu creio que essa oração é uma oração sincera de Jacó. Ele reconhece que ele não é digno das bênçãos do Senhor. Ele reconhece que ele não merece a fidelidade do Senhor para com ele. Ele reconhece que é um miserável, um trapaceador e precisa da ajuda de Deus. Ele percebe que ele não vai contar com as suas estratégias mais, que não funcionou. Ele percebe que ele não consegue mais dialogar e condicionar ou trocar a bênção do Senhor pelos favores e assim por diante. E eu creio que essa seja uma oração realmente, ou um começo de uma mudança de vida, uma mudança. Quando a gente reconhece que nós somos indignos das bênçãos do Senhor, quando a gente reconhece que nós não merecemos essa fidelidade do Senhor, já é um bom caminho. Nós já estamos caminhando para aquilo que o Senhor quer. Reconhecer que somos pecadores, miseráveis e não merecemos tantas bênçãos do Senhor. Mas ele divide em 2 bandos. Existem muitas pessoas achando que não são assim tão más. Eu não sou tão ruim. Eu pago meus impostos. Eu sou um bom vizinho. Eu sou um bom marido, sou um bom filho, sou um bom pai. Eu não faço nada disso, mas também não sou tão ruim. Não matei ninguém, não roubei, não prostituí, não fiz nada, não sou ruim. Não é esse o bordão que o pessoal usa? E nem que são pecadores. Mas o crente verdadeiro sabe que é pecador e que só pela graça divina recebe os favores do céu. Ele reconhece que é salvo somente pela graça de Deus. É a graça que salva. Ninguém se salva porque é bom, ou se perde porque é ruim. Mas ninguém entra no céu porque é bom. No entanto, para entrar no céu é preciso tornar-se bom. E de que forma a gente se torna bom? Somente através de Deus. Só através de Cristo. E esse Cristo que mataram na cruz, que morreu na cruz, é Ele que nos torna bons aos olhos do Pai. É através dele que nós somos bonzinhos. É através de Cristo que nós somos os anjinhos que a gente costuma falar. Só por Ele. Sem Ele, nós não somos, de maneira alguma. Romanos 3:23 vai dizer, todos pecaram e carecem das misericórdias, da glória, da graça, do perdão de Deus. Todos. Não há um que escape. Todos nós precisamos dessas misericórdias do Senhor. Se o pecador não passar por uma transformação espiritual e não nascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Não consegue. Porque todos nós somos pecadores indignos. E deve ficar claro que só herdaremos o céu através da maravilhosa graça de Deus. Na morte do seu filho. Jacó ele consegue reconhecer no seu temor, no seu medo, ele consegue reconhecer que não merece e é indigno das misericórdias de Deus, da sua fidelidade e assim por diante. Aqueles 20 anos que ele passou com Labão, que ele foi enganado por Labão, ele ficou 7 anos com Labão por causa de uma filha, Raquel. Aí Labão faz o quê? Dá outra filha da Lia para ele. Ele falou, não, mas não é essa que eu queria. É Raquel, não, mas vai ter que ficar mais 7 anos. Ele ficou mais 7 anos trabalhando, 7, 14. E depois, para ele sair com alguma coisa, ficou mais 6 anos trabalhando para Labão. E ainda fugiu com algumas coisas de Labão, por causa da filha. Esses 20 anos não foram perdidos. Ele aprendeu como caminhar. Mas a luta de Jacó continua. Depois que ele luta com a sua consciência, querendo essa reconciliação com seu irmão, agora a sua luta é com Deus. Agora a sua luta é com Deus. Naquela mesma noite desse acontecimento, do que aconteceu,
Jacó faz passar pelo val do Jaboque suas servas, seus filhos. Lembra que ele dividiu em 2 bandos? Suas servas, seus filhos e tudo que lhe pertencia. E ele fica sozinho. Ele fica sozinho. Verso 24, 23. Tomou-os e fez-los passar. Capítulo 32, verso 23. Tomou e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. O que se passa na mente de alguém quando está preocupado? Quando está com a sua consciência intranquila? O que devemos fazer quando as circunstâncias não são favoráveis a nós e estamos sozinhos? Qual deve ser o nosso procedimento? Jacó, ele fica sozinho. Nosso procedimento é orar? Desistir? Ficar desesperado? O texto não relata o que aconteceu no tempo que ele ficou só. O texto não fala. Alguns estudiosos dizem que nesse momento que ele ficou só, ele orava. Ele reconhecia a sua pequenez, ele reconhecia que era pecador e ele começava a orar. Mas a oração dura pouco, pelo que o texto nos mostra. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Não ia ficar só orando. Mas é interessante que para a gente ficar só, a Bíblia nos orienta, entre no seu quarto, feche a porta, ore com o Senhor em secreto, que Ele vai te responder em secreto. Não há um melhor momento para você orar sozinho, no seu quarto, sossegadinho, num ambiente que você acha mais agradável, orar ao Senhor. E aí aparece esse homem. Nesse momento que Jacó fica só, esse homem vem e começa a lutar com ele. É uma luta exaustiva. É uma luta cansativa. Não sei se é pior do que esse MMA. Porque o MMA são 3 rounds. Quando é o cinturão, são 5 rounds. Mas no primeiro round, esse pessoal do MMA já está com a língua de fora. 5 minutos. Eles estão preparados para isso. Mas eles estão com a língua de fora. Vocês podem assistir, eu assisto de vez em quando. Então, e fora a biqueira de sangue caindo para tudo que é lado. Mas 5 minutos eles estão com a língua de fora. Aqui foi uma luta exaustiva, passou a madrugada inteira. Um homem com Jacó. E por que essa luta? Para que essa luta? Atravessou a madrugada. Foi até o romper do dia. Uma luta incansável, uma luta com o próprio Jesus. É Jesus que aparece nesse momento e começa a lutar com esse homem, com Jacó. É Jesus que aparece aqui e começa a moldar a vida de Jacó. O Senhor sempre aparecia desta maneira aqui no Velho Testamento aos homens naquele tempo. Devemos lembrar a definição da palavra teofania, que é a manifestação de Deus através da circunstância onde ele está, na sarça ardente. O Senhor Deus aparece ali como fogo e assim por diante, como uma coluna de fogo, coluna que protegia o povo de Israel. E assim por diante, a manifestação de Deus visível. E aquela foi uma batalha realmente renhida, demorada, exaustiva. Jacó lutou a noite toda. Com todos os defeitos e erros de Jacó, nós devemos bater palma para ele. Devemos reconhecer a sua persistência naquilo que ele faz. Não no seu erro, mas na sua persistência. Lutar a noite toda. Com esse homem que não sabe nem quem é, e ele está lutando. Quando o Senhor reconhece, quando esse homem reconhece a persistência, a perseverança de Jacó, e que ele não ia desistir, que Jacó não ia desistir de maneira alguma, o Senhor toca no seu físico, o machuca, toca-o na coxa. O Senhor põe a ponta do seu dedo na coxa. No verso 26, esse homem vai dizer: disse esse homem, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixareis ir sem me não abençoares. Não vou deixar você ir de maneira alguma. Até o romper do dia foi essa luta. Jacó e sua luta incansável. Primeiro com a sua consciência, depois com Deus. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é Jacó e a sua perseverança. Dos versos 26 a 29 vai dizer assim: disse esse homem, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó.
Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Verso 29, tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó e sua perseverança. Que perseverança? Em ser abençoado. Jacó não larga desse homem enquanto ele não for abençoado. Você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Eu não vou largar de você enquanto você não me abençoar. Mesmo ferido, mesmo manquejando, mesmo afligido, Jacó de maneira nenhuma desistiu e não ia perder essa oportunidade de ser abençoado por Deus. Ele se agarra em Jesus, em Deus ali, e clama, e implora que não vai deixar ele sair sem ser abençoado. Abra lá em Oséias capítulo 12, dos versos 2 a 4. Quando a gente lê esse texto aqui em Gênesis, parece que foi, vou segurar Deus aqui, ficar quietinho, vou segurar porque afinal de contas, só vou dar uma seguradinha, a briga já está acabando. Mas esse pedir para abençoar é completamente diferente. Aqui em Oséias mostra completamente diferente. Oséias 12, dos versos 2 a 4, vai dizer assim: o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre, pegou no calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Ele não somente pediu a Deus: não vai sair daqui enquanto me abençoares. Ele chorou, lágrimas: Senhor, o Senhor não vai sair daqui enquanto não me abençoar. Não foi um simples clamor, não foi uma simples oração. Ele agarrou no Senhor e derramou lágrimas. O Senhor não pode me deixar aqui. O Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que derramar a sua bênção, a sua mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Como muda em Oséias esse versículo. Como Oséias mostra a verdadeira e a verdade, como é se agarrar no Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe. É derramando lágrimas, é dobrando os joelhos, é se curvando ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Esse clamor, esse pedido é feito com muitas lágrimas. Diz o texto que ele prevaleceu, mesmo com seu físico atingido. Enquanto luta com Deus, Jacó pede para ser abençoado. E aí o Senhor pergunta para ele, verso 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Jacó mudou, gente. Jacó mudou. Porque quando o pai pergunta lá atrás, naquela trama entre a mãe e Jacó, que seu pai estava falecendo, pede para Esaú: olha, vá buscar uma comida, vá matar um animal, traga para mim que eu vou comer, vou me satisfazer e vou te abençoar. A mãe, em vez de ficar lavando louça, em vez de ficar cuidando da casa, ela vai escutar a conversa do pai. E ele chama Jacó e fala: Jacó, eu escutei o seu pai falando para Esaú catar um animal e trazer para alimento, e ele vai ser abençoado. Mas mãe, ele até consegue. Não, mas mãe, como é que ele vai saber? Porque Esaú é peludo, tal, é assim por diante. Não, eu dou um jeito. Vá lá e pegue 2 cabritos. E aí Jacó vai lá, pega 2 cabritos rapidinho. Foi num supermercado russo, pega os 2 cabritos e já traz. E aí seu pai, ele acha meio estranho isso daí. Ele acha meio complicado. Abra o capítulo 27, dos versos 18. Olha o capítulo 27, verso 18, como é a reação dessa passagem. Depois de tudo isso, que a mãe chama ele e fala: não, traga lá que eu faça a comida e assim por diante. Ela pega tudo isso, faz esses 2 cabritos. Depois que ele pega esses 2 cabritos, pega a pele do cabrito, cobre Jacó, porque Esaú era peludo, cobre os braços de Jacó, cobre aqui atrás a nuca. Falou: não, veste a roupa de Esaú em Jacó. Por isso que Jacó é malandro. A mãe também ajudava. Não, vamos lá, vamos dar um jeito. E a mãe fazia aquele belo cozido. Leva para o teu pai. Quando leva para o pai pergunta, olha o verso 18 do capítulo 27.
Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, assenta-te e come a minha caça, para que me abençoes. Verso 20, disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Ele ainda blasfema. Isaque fala: como é que você conseguiu a caça tão depressa? O Senhor mandou ao meu encontro 2 cabritinhos, bonitinho, veio tudo na cordinha assim, ó, bonitinho, veio ao meu encontro, nem saí de casa, foi delivery. Isaque fala: não pode, para caçar um cabrito é muito difícil, imagina correr atrás desse bicho. Mas aí ele ainda blasfema: o teu Senhor fez ele vir ao meu encontro. Não bastava mentir, ainda blasfema o nome do Senhor, falando que o Senhor fez isso. Verso 21, então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és mesmo filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse, aí pergunta de novo: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Aí Deus, quando pergunta para ele: como é teu nome? Meu nome é Jacó. Ele não fala que é Esaú. Isso é mudança, isso é transformação. Lá atrás ele bate o pé falando que é Esaú para o pai. Então disse, Isaque no verso 25 fala, então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, de Esaú, que Jacó estava vestindo, e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E aí ele abençoa Jacó. Jacó havia mudado. Quando Deus pergunta o seu nome, ele fala: meu nome é Jacó. Ele não fica pensando: será que eu falo que eu sou Esaú, que eu sou Jacó, que eu sou Trump, será que eu sou Lula, será que eu vou falar quem eu sou? Não sei, vou falar meu nome, eu sou Jacó. Ele não mente. Isso é transformação, isso é mudança. E só a mudança é a única forma de você chegar a Deus. Assim como Deus havia feito com seu avô Abrão, mudando seu nome para Abraão, fez com Jacó: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Mudar de identidade, meus queridos, é muito fácil. Se você tiver um nome esquisito ainda, é mais fácil ainda, né? Doraci é um nome muito, muito esquisito. Doraci não, né? Doraci é um nome bonito, né? Joselmar é esquisito, ele não está aqui. Joselmar é um nome muito esquisito, e você muda fácil. Seu nome for muito estranho, você consegue mudar, mas o seu caráter você não muda. Você não muda. Seu caráter você não muda. Você pode mudar seu nome, e os bandidos fazem isso, né? Os bandidos mudam a identidade, vão para o Paraguai, consigo uma identidade, fico por aqui, mudo meu nome, muda até a imagem, a fisionomia, mas o caráter quem muda é Deus. É Deus que muda o caráter, e assim por diante. Há um tempo atrás, uns 40 dias, uns 3 meses atrás, houve um acidente lá no Rio de Janeiro, que um australiano, ele atropelou acho que 16 pessoas ali na praia, e ele estava aqui foragido. Ele havia mudado o nome, fazia 20 anos que morava aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e ele tinha um passaporte com o nome de Daniel Marcos Phillips. Ele atropelou essas 16 pessoas, ficou em coma, parece que ele faleceu esses dias, e depois que foram puxar a capivara lá na Austrália, aqui ele era professor, e na Austrália está sendo procurado, porque ele tinha abusado de 16 adolescentes, e ele estava dando aula para adolescentes. Você muda seu nome, você muda sua identidade, mas você não muda o seu caráter. Deus não só muda o nome, Deus muda o caráter, muda a pessoa. Aquele que era traidor, enganador, tem uma nova vida, é uma nova pessoa. Essa mudança de Jacó representa uma mudança de caráter, de postura, de atitude, uma transformação completa. Ele recebe não só um novo nome, uma nova identidade, mas ele deixa aquilo que é velho para trás e começa uma vida nova. O mentiroso Jacó, enganador, é um novo homem, e ele é chamado de o príncipe que lutou com Deus. O príncipe que lutou com Deus. Jacó recebe essa identidade,
é um novo nascimento. Assim como Nicodemos pergunta a Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Mas Jesus responde: o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido de espírito é espírito. Você não vai entender. João 3, de 5 a 6 vai falar dessa passagem de Nicodemos. Precisamos entender que Cristo nos chama, mesmo que nosso histórico não seja tão interessante. Jesus Cristo nos chama, mesmo que nosso histórico não seja aquela coisa tão atraente. Mesmo que nosso histórico seja miserável, o pior da face da terra. Mas se o Senhor for te chamar, Ele vai te chamar. Mas Ele vai te mudar, Ele vai moldar, Ele vai transformar a sua vida. Porque nós somos chamados pela graça de Deus. E essa graça é imerecida. E Ele chama aqueles que são seus. Esse Deus que muda a identidade, muda a postura. Ele fez assim com Saulo. De perseguidor passou a ser perseguido. Ele acaba com a graça de Saulo. E Saulo muda seu nome para Paulo. E tem uma nova mente, uma nova postura. De perseguidor ele começa a evangelizar. E a gente vê o testemunho que é Paulo. Depois de lutar com a sua consciência e com Deus, preservar e perseverar até ser abençoado, ele é salvo. Terceiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, dos versos 30 a 32, capítulo 32, versos 30 a 32, vai dizer assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Jacó e sua salvação. Agora Jacó chega o momento mais importante da sua vida. O reconhecimento de quem é Deus e o que Deus pode fazer. Primeiro ele reconhece que a sua vida foi salva. Olha, eu vi Deus, eu vou perder minha vida, porque era impossível você ver Deus. Mas na presença de Cristo, nessa teofania desse homem, desse ser celeste, esse Cristo tem a sua vida salva, preservada, pois havia visto Deus face a face. Ele lutou com o Todo-Poderoso, ele lutou com o grande Eu Sou, e prevaleceu, persistiu, foi valente. Ele não prevaleceu no sentido de ganhar a luta, porque ninguém ganha a luta com Deus, mas ele prevaleceu no sentido de permanecer, de não desistir. Se você tem uma dor de cabeça, você já desiste. Principalmente homem. O homem está com dor de cabeça, parece que está com uma enfermidade que, pelo amor de Deus, já deita na cama e não sai da cama de jeito nenhum. A mulher, quando está com dor de cabeça, ela vai começar a lavar louça. E a dor de cabeça aumenta, ela vai para onde? Para a lavanderia. Vai varrer a casa. O homem é diferente. A gente morre por causa de dor. Mas é mais ou menos assim. Mas ele prevaleceu. Ele se manteve firme, lutando. Por isso que fala que ele prevaleceu nesse sentido. Mais uma vez, Jacó deu um nome especial a um lugar muito importante. Assim como ele fez em Betel, o lugar passou a se chamar Luz, a casa de Deus, em Gênesis 28, 19. Acampamento de Deus, ele chamou o lugar de Manaim, 2 acampamentos, 32, versos 1 a 2. Em Sucote, ele fez uma casa para si e deu o nome daquele lugar de Palhoças, capítulo 33, 16 e 17. E dessa vez chamou esse local, desse acontecimento, de Peniel, que quer dizer, Deus luta. Deus luta, pois ele viu a face de Deus. George Campbell Morgan chamou a experiência de Jacó de aleijamento recompensador. Interpretou o nome Israel como um homem governado por Deus. Quando Deus governa a nossa vida, meus queridos, Ele nos confia o seu poder, pois somente aqueles que estão sob sua autoridade têm o direito de exercê-lo. Enquanto vivia com os pais, Jacó havia servido a si mesmo e criado problemas, olhando só para o seu umbigo. Não estava preocupado se ia fazer diferença, trapacear um ou mais um ou outro. Mas dali em diante, ele começa a ter a sua vida mudada. Até aquele que queria servir a si próprio, começa a servir a Deus. Se tornaria parte da solução. E aí a gente já pode usar o bordão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e meu Deus. Porque Jacó já teve esse encontro com Deus. Ele pensou que ver a face de Deus o levaria à morte, mas na verdade deu-lhe nova vida. Foi vendo a face de Deus que ele foi um novo homem, se tornou um novo homem.
Foi o começo de um novo nome, um novo jeito de andar, até nos dois sentidos, espiritual e físico. Novas atitudes, um novo relacionamento, uma nova comunhão. A comunhão com Deus. Que iria ajudar a enfrentar os outros problemas que ele teria à frente e resolver qualquer problema, desde que exercitando a sua fé. Assim é conosco. Assim é conosco. Cada um de nós tem uma luta com Deus. Cada um. Se você não lutou, você vai lutar com Deus ainda. Eu não sei qual é a sua luta. Todos nós tivemos ou teremos uma experiência com Deus, que mudou ou mudará as nossas convicções. Por mais que você tenha nascido em um lar cristão, acontecerá um dia que o próprio Deus o chamará. Vem cá, você nasceu num lar cristão, você foi batizado desde bebezinho, mas eu preciso conversar com você um tete a tete. Eu preciso mostrar para você, eu preciso mexer no seu coração. Por mais que você seja um lar cristão, vai ter um momento que você vai se encontrar com Deus. E Ele chamará. Talvez no momento em que você estiver sozinho, como Jacó ficou só. Talvez no momento que você estiver sozinho com Deus. Talvez no momento que você estiver sozinho e tiver que lutar com Deus. E você suplicar que Ele o abençoe. Vai ser a hora em que você vai ser transformado. Você vai ficar com a sua consciência tranquila. Porque o Senhor vai abençoar. Vai ser a hora que você não só vai ter a sua mente tranquila, mas o seu comportamento vai ser tranquilo. Pode ter certeza. Vai ser o momento em que você vai poder orar e dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus. Quando você usar esse bordão, trazendo meu Deus, você precisa usar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Meu Deus. Vai ter esse momento que você vai clamar a esse Deus. Mas fica algumas aplicações para nós. Você tem lutado ou falado com Deus? Com Jesus? Qual é a sua luta? Ou o que é que você tem falado com Deus? Que tempo você tem lutado? Qual o tempo, a quantidade de tempo, de minutos, de horas você tem falado de Deus durante a semana? Jacó foi a madrugada inteira. E quem desistiu foi Deus, vendo que ele não ia desistir. Se a gente vai orar um minuto, parece que não acaba nunca. Ou um minuto cumprido. Mas na internet, no Facebook, um minuto não dá nem tempo. Você não põe a sua senha no Facebook, já abriu, já foi 1 hora. E você não fez nada. Você tem lutado com Deus? Tem falado com Deus? Qual é a sua luta? Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é o seu desejo, quais são seus sonhos, seus projetos. Eu sei que Deus ouve. Ele precisa que você esteja só para falar com Ele. Você tem ficado a sós com Jesus? Não deixe que Jesus saia sem antes te abençoar. Não deixe. Agarre Jesus. Abrace como se fosse a última coisa que você vai fazer na sua vida. Porque foi Jesus que morreu na cruz. Foi Jesus que ressuscitou no 3º dia. Foi Jesus que para sempre te exaltarei, para sempre louvarei. E é esse Jesus que a gente quer estar próximo. Mais perto quer estar de ti, ó meu Deus. Para quê? Para ficar de braço cruzado? Você vai cantar nos céus. Vai exaltar esse Deus. Não deixe que Ele saia sem antes te abençoar. Nessa luta você pode até atravessar a madrugada com Ele, pela sua dificuldade. Pode até ser afligido, mas você será vitorioso. Você pode ter certeza absoluta, assim como Jacó foi. Mas para você ser vitorioso, você vai reconhecer primeiro que o Senhor é soberano sobre a sua vida. Para você ser vitorioso, você vai reconhecer que não só Ele é soberano, como Ele é poderoso para te transformar. Ele é poderoso fazer imensamente mais do que você pensa. Porque os nossos pensamentos não é o pensamento de Deus. Os nossos planos não são os planos de Deus. Mas os nossos planos podem ser os planos de Deus. Se você tiver comunhão e estiver em comunhão com esse Deus. Conversando, tete a tete. Reconheça a soberania de Deus sobre a sua vida. Sabendo que na realidade, reconheça que na realidade você não é nada. E Deus é tudo. E que você precisa das misericórdias
de Deus e urgentemente. O Senhor tem derramado as suas misericórdias dia após dia. Há alguns que ainda não conhecem a Cristo, há alguns que não vão nem conhecer esse Cristo, que não faz parte do aprisco do Senhor, mas o Senhor derrama suas misericórdias na vida dessas famílias. Mas para nós que já conhecemos, o Senhor renova as suas misericórdias, renova a cada manhã. Talvez o seu choro pode durar a madrugada toda, mas a alegria vem pela manhã. Talvez na sua luta você derrame lágrimas, pedindo que o Senhor te abençoe, como Jacó derramou suas lágrimas e não ia deixar o Senhor sair sem antes abençoar. Mas a sua vitória está garantida, porque a vitória é do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que possamos entender a sua mensagem, a sua palavra, e que possamos mudar os nossos comportamentos. Nós já fomos transformados, o Senhor nos chamou, já transformou nosso coração, mas o nosso coração dia após dia precisa ser moldado. Dia após dia o nosso coração precisa ser mexido. Dia após dia o nosso coração precisa levar aquela balançada, porque muitas vezes nós estamos caminhando em desacordo com a palavra de Deus, e essa moldada, essa mexida precisa acontecer. Que Deus nos abençoe muito, que Deus nos ajude a conhecer a sua palavra e que possamos pedir a Deus: Senhor, molde o meu coração. Se você sente que seu coração já foi transformado, se não foi transformado, Senhor, transforma o meu coração. Senhor, não mude o meu nome, mude meu comportamento, minhas atitudes, e que eu possa reconhecê-lo como Senhor e Salvador de todos aqueles que fazem parte do aprisco do Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Amém, meus queridos?